Sua empresa tem alguma aliança com alguma outra empresa do seu mercado, com alguma empresa de outro mercado ou até mesmo com algum concorrente teu? Se tem, ok. Mas se não tem, eu acho que é uma ótima hora para você começar a se incomodar e procurar por esse assunto. Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube. Como vocês sabem, é muito papel da gente buscar informação, reflexão, conhecimento para poder provocar um pouco de reflexão estratégica para os empresários e para os profissionais desse setor. E vou me permitir aqui ser um pouquinho vendedor, fazer o seguinte: pense aí se não seria muito legal a gente fazer um workshop estratégico com tudo que a gente procura desenvolver ao longo do tempo na tua empresa para discutir sobre o teu mercado, tua concorrência, tuas possibilidades de fazer algo mais e melhor. Pensa nisso. E queria deixar uma contribuição desde já aqui em função desse vídeo. Crie uma agenda na tua empresa, uma reunião especificamente para discutir o tema alianças. Nenhum outro assunto, só esse. Do tipo, quais alianças a gente imagina que a gente poderia desenvolver na nossa empresa que pudesse beneficiar a empresa, o parceiro ou os parceiros na aliança, o mercado, o nosso cliente, os nossos outros públicos. Crie uma agenda sobre isso. Eu tenho quase certeza que você vai sair com uma lista de 3, 4, 5 possibilidades de alianças. Eu pensei o seguinte: para a gente estimular um pouquinho esse tema, e até para tentar trazer essa sensibilidade um pouco mais à flor da pele, eu listei aqui uma meia dúzia de frases ou de afirmações, e a sugestão, o pensamento é assim: se você se identificar com algumas dessas afirmações, é porque muito provavelmente já exista uma pré-condição no teu negócio, na tua empresa, na tua atuação, para construir alianças. Então, vou passar rapidamente por essa listinha só para você mesmo fazer um checklist em cima delas. Então, primeiro ponto: disrupção dentro do seu segmento. Existe algum grau de disrupção já acontecendo, onde você já começa a perceber ou já percebeu que o cliente do teu segmento passa a ter soluções, serviços ou respostas melhores para as necessidades dele? Esse é o ponto 1. Ponto 2, consolidação. Você enxerga, porque já está acontecendo, porque está a caminho, a consolidação da concorrência do teu mercado e a criação ou o surgimento de concorrentes maiores do que historicamente existiam. Um outro ponto, modelos. A gente tem visto cada vez mais modelos de negócio, modelos de receita proliferando pelo mercado. Provavelmente mais modelos do que o que você tem dentro da tua empresa. Transformação digital é um tema que eu acho que não precisa nem investir muito tempo, mas a transformação digital que afeta diretamente como a gente pensa e como a gente organiza a cultura da nossa empresa, até o ferramental tecnológico que se aplica a isso, mas começando por cultura e todo o impacto dessa transformação digital no negócio. Um outro ponto é concorrentes diferentes de você. Muito provavelmente o teu mercado já passou a ter uma oferta de soluções que chega através de empresas que não têm o mesmo tipo de organização que você tem, que não têm o mesmo tipo de resposta, que estão eventualmente até em outros segmentos paralelos, mas que passam a atuar no teu. E finalmente, um ponto que nunca dá para escapar, especialmente no país em que a gente vive, que é ambiente regulatório, que é muito do impacto das medidas ou da atuação do governo no ambiente empresarial. Então a gente falou de disrupção, a gente falou de consolidação, a gente falou de modelos de negócio, falou de transformação digital, falou de concorrência e falou de ambiente regulatório. Se entre esses itens que a gente comentou, poderia ter outros 10, mas se entre esses itens você fala, isso existe, ou isso está afetando o meu negócio hoje ou o negócio para o futuro, você tem pré-condição para discutir ou para aprimorar o pensamento sobre alianças. Mas vamos colocar mais uma pimentinha para aguçar
essa discussão, que é em função justamente de identificar que esses aspectos que a gente citou estão impactando no teu negócio e vão impactar cada vez mais. A pimenta agora vamos pensar o que seria necessário para a gente fazer, cada um de nós, empresário, executivo, etc. O que é necessário a gente olhar para o próprio umbigo, para si mesmo, e falar, preciso operar algum tipo de mudança ou de transformação. Então, um dos pontos que é a disposição para mudar. Porque se a gente enxerga um monte de cenário em transformação, mas internamente a gente não está com essa disposição para mudar, a mudança já é por si só complexa. Um outro ponto, que até falar de uma forma talvez até um pouco exagerada ou jocosa, não dá para fechar o olho para tudo que está acontecendo. Ou não dá para fingir de morto diante de tudo que está acontecendo. A gente está falando aqui de prosperidade, de sustentação, de visão de futuro. Não dá para ficar de olhos fechados. Um outro ponto não existe modelo de negócio que seja infalível e que não seja suscetível a passar por obsolescência. Então, nenhum modelo de negócio até hoje se provou infalível, mesmo as empresas de maior valor no mundo, as Apples da vida, as Microsofts, as Amazons, são repletas de exemplos de modelos que não funcionaram. Então, a infalibilidade é um tema, e essa questão de obsolescência que também faz parte de como a gente precisa, num ritmo cada vez maior, atualizar as nossas formas de pensar, de atuar, de fazer negócio e tal. Um outro ponto é a questão de que, muito provavelmente, exista uma ou mais empresas que sejam complementares em relação à sua, que sejam sinérgicas com a sua, e que às vezes a gente está perdendo a oportunidade de se juntar com alguém para fazer o outro ponto que eu ia comentar, que é com que a soma ou com que o produto de competências, habilidades, skills complementares produzam algo maior do que a soma do que cada um faz individualmente. E eu acho que o último ponto é proatividade. Existe um risco enorme em a gente se manter predominantemente reativos. Quando a gente não pega o bastão e fala, eu vou fazer acontecer, a gente está correndo o risco de estar sempre pegando carona no caminho, no carro, na trajetória de alguém. E aí raramente é a gente que se beneficia da criação de algo, da transformação de algo. Bom, se a gente passou por aqueles estímulos sobre o que está acontecendo no ambiente de negócio, e se a gente refletiu um pouco sobre a nossa postura em relação à mudança, então talvez a gente já esteja pronto para pegar e até fazer aquela tal reunião que eu tinha sugerido ali, e para isso eu queria só fazer um comentário final dizendo o seguinte: se a gente pegar a maior parte dos estudos que foram produzidos nos últimos tempos, falando sobre transformação, falando sobre disrupção e sobre esse guarda-chuva das alianças, o ranking de como as alianças acontecem acima de tudo, alianças entre empresas do mesmo mercado. Segundo, alianças com empresas de outros mercados, que talvez a gente tenha até mais dificuldade de pensar. E terceiro, crescente, alianças com startups. Por quê? Porque a startup funciona muito como uma ignição ou como um atalho, como um estímulo para a gente trazer o raciocínio disruptivo e de inovação para dentro do nosso negócio, especialmente quando a empresa da gente é muito tradicional, um pouco mais ortodoxa, um pouco mais fechada, ou até com gestores familiares que não foram expostos a uma complexidade um pouco maior. E, para encerrar, essa discussão de aliança, a gente não precisa pensar necessariamente que ela tem que ser feita de uma forma muito complexa, fusão entre empresas, joint ventures, etc. Às vezes é um acordo de cooperação. Então não coloca a dificuldade na frente, vamos tentar pensar primeiro o quanto que as alianças poderiam beneficiar o negócio da gente. É isso aí. Torço muito para que esse tema de alianças ganhe relevância dentro do teu pensamento estratégico e, novamente, me coloco à disposição para a gente poder pensar esse e outros temas da tua estratégia.